Como saber exatamente se alguma inspiração ou se alguma revelação vem de Deus ou vem do demônio? Adivinhação, superstição, qual a diferença disso para uma inspiração ou para uma revelação de um anjo ou de Nossa Senhora? É o que nós conversaremos hoje, além de algumas perguntas, relatos e respostas, na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Bom, hoje, como toda semana, sexta-feira é dia da Santa Missa nas intenções dos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos e todos aqueles que nesta semana se inscreveram no canal ou já estão inscritos, compartilhar algum vídeo. Aliás, se você quiser colocar as suas intenções especiais para a missa, né, para a próxima Santa Missa, está no link aqui na descrição do vídeo, está ali um sinalzinho, suas intenções para a Santa Missa. Essas intenções também podem ser colocadas pelo telefone, né, o mesmo telefone que eu estou colocando aqui na tela. O mesmo telefone você pode pedir seu adesivo gratuito de São Miguel Arcanjo, uma campanha que nossos voluntários criaram, e que diz assim: São Miguel, protegei minha família. Já está bento por um sacerdote e é o símbolo da proteção de São Miguel, que deve ser o nosso general nesse combate espiritual contra a crescente influência do demônio nos dias de hoje. Atrair a ação dos anjos, a presença e a ação deles é de suma importância e é para isso que nós existimos, né? Esse canal, esse apostolado existe para isso e graças a Deus, dia após dia, mais pessoas estão se envolvendo neste apostolado, sendo membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, fazendo esse apostolado possível e fazendo possível que ele cresça dia a dia mais. E eu tenho aqui, inclusive, vários relatos, eu vou ler um ou dois, de graças recebidas, pessoas que têm crescido na prática dos mandamentos, na prática da fé, por causa do canal, deste apostolado, que não sou eu que faço, nós juntos fazemos. E lembro também que no final deste mês, o nome e as intenções de todos os membros serão levadas para mais um santuário de São Miguel, desta vez no norte da Itália. Nós temos ali amigos que estão colaborando com o nosso canal e vão levar esses nomes e intenções lá no local onde São Miguel apareceu. Eu, se Deus quiser, na semana que vem, vou dar mais detalhes da história dessa aparição específica da Sacra de Michele, no norte da Itália. Bom, eu tenho aqui um relato bem interessante de uma conversão a partir da reza, da recitação do Santo Rosário. Eu vou ler porque é interessante, isso se adapta não só a conversões, assim, grandes conversões, mas as pequenas conversões no dia a dia. Um defeito que a gente deixa, um vício que a gente abandona, etc. Diz assim, Dona Isabela Prampero. Deus é muito misericordioso. Minha conversão foi simplesmente impressionante, pois eu me declarava abertamente anticristã, blasfemava explicitamente, tinha aversão ao cristianismo. Depois de muitas idas e vindas, pessoas usadas por Deus que entraram na vida e foram desconstruindo todo o castelo de mentiras de Satanás, após ter pecado, mas me arrepender e ter uma graça concedida por Deus, prometi rezar o terço todos os dias até o final da minha vida. Essa é a primeira parte do relato. Eu parabenizo a senhora por fazer o relato, mas sobretudo pelo fato de é sempre um reconhecimento de que eu andei mal, o reconhecimento da culpa, que atrai de Deus as graças para uma verdadeira conversão. E a conversão veio através de Nossa Senhora, através do terço. E a promessa de rezar até o fim da vida. É uma promessa que eu fiz, que vários amigos, nossos voluntários, todos rezam o rosário todos os dias, e é por isso que esse apostolado é possível. Mas eu recomendo que todos façam isso para si e para a sua família. Nem sabia que católicos tinham esse costume de rezar diariamente. Na época, nem eu tinha terço em casa. Rezava as Ave-Marias com uma conta oriental. No início, aceitava Jesus como mestre, mas não como salvador, e rejeitava o catolicismo, achando que eu poderia seguir uma religião própria inventada por mim. Ilusão ainda, mas menos ilusão do que a época que era satanista. Então a gente vê que Nossa Senhora, através do terço, foi trabalhando nessa alma. Pelo fato dela rezar o terço, Nossa Senhora foi corrigindo pouco a pouco.
depois de cerca de 6 meses rezando o terço, portanto nem tanto tempo assim, tive a graça da conversão. Veja, pelo fato dela rezar o terço, inicialmente até de uma maneira errada, assim, sem ter propriamente o terço, sem saber como rezar, mas fazendo esforço para rezar, Nossa Senhora deu essa graça de conversão inteira para essa pessoa. Glória a Deus, a Maria Santíssima. Não deixe de rezar esse milagroso presente que temos à disposição, que é o Santo Rosário. Então aqui, muito obrigado, dona Isabela, pelo relato. Dona Rosemary Ramos. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que fazem parte desse canal tão abençoado. São pequenas coisas que trazem o ensinamento divino. Nunca havia pensado nessas possibilidades. Tão pequenas, mas que vão ajudar a muito. Deus abençoe todos vocês. E é isso mesmo, nós procuramos mesclar um tanto de teoria, de doutrina, com certos conselhos práticos. Né? E é para isso que nós temos essa nossa conversa de segunda a sexta. Várias pessoas pedindo que continue a falar sobre o assunto de como o demônio pode se utilizar da nossa indecisão e como combater isso. Então, eu tenho mais material sobre isso, se Deus quiser, trarei nas semanas seguintes. Outro relato aqui, Dona Arlete. Gostaria de agradecer a todos envolvidos neste apostolado, neste canal. Deus os guarde e derrame muitas graças sobre suas vidas. Esse vídeo sobre a indecisão, né, acendeu uma luz na minha inteligência, percebi o quanto a indecisão é brecha para a ação do mal e já pedi a meu anjo da guarda para me ajudar a fechá-la. Veja que interessante. Aqui, justamente, a devoção ao anjo da guarda nos ajuda a vencer, inclusive, esses obstáculos aparentemente só psicológicos, mas que o demônio utiliza para entrar na nossa alma. Né? Entrar na nossa alma no sentido de influenciar e sugerir o pecado. Bom, desde que conheci o canal, minha relação com o anjo da guarda melhorou bastante. Hoje sou capaz de reconhecer muitas de suas ações, inspirações e advertências. Interessante, não é só, que coisa, meu anjo da guarda, como ele me ama. Isso também, claro. Mas as advertências. Porque se lembra que São João Bosco ensina, nós vimos em outros vídeos, que o anjo da guarda está continuamente nos lembrando de nos desapegarmos das coisas que passam e prestarmos atenção nas verdades eternas. Né? Bom, percebo o cuidado constante do canal, percebo o cuidado do anjo da guarda, não do canal, desde uma solução para algum problema até o livramento de um acidente. Mais uma vez, obrigado e que Deus continue abençoando as vidas, famílias, trabalhos e missão dos membros do canal. Bom, tem outros relatos agradecendo, etc., mas eu queria ir para o nosso assunto principal de hoje, que é uma pergunta do senhor Rafael. Ele diz o seguinte: bom dia, tenho uma pergunta séria sobre o significado da palavra adivinhação usada na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, ali no Pentateuco. Deus afirma que abomina quem as pratica, a adivinhação, e os povos que expulsou. Então, quais são os meios confiáveis de obter revelações vindas diretamente de Deus, sabendo que há muitas pessoas que usam tarô, cristal, conexão com alma desencarnada, afirmando que segue a Deus e que suas mensagens vêm de anjos ou da espiritualidade? Deus abençoe todos desse canal, obrigado pela atenção. Senhor Rafael, é o seguinte, isso é uma muito boa pergunta, e como sempre eu repito, né, nós estamos aqui, não é uma palestra sobre cada assunto, mas assim num formato de conversa. E eu queria trazer apenas alguns dados para esclarecer esse problema. Primeira coisa é a seguinte, sobre a adivinhação. Eu fui pesquisar um pouco e a origem da palavra vem do latim, como muitas palavras no português, que é divinare, predizer o futuro, né? Mas a origem mesmo vem de divinus, divino, relativo a um Deus, que veio de divus, que é Deus. Bom, por que isso? Porque se acreditava quando surgiu a palavra, que o fato de prever o futuro era um atributo de um Deus. Né? Adivinhar se formou porque a atividade de olhar para o futuro pertencia aos deuses. Né? Daí que vem a palavra adivinhar. Prever o futuro como se a pessoa fosse Deus. Bom, e nesse sentido, eu posso tentar adivinhar uma coisa na linguagem corrente.
Ah, adivinha o que eu comprei hoje? Essas coisas. Bom, isso não tem nada de mal. O que é essa adivinhação? São pessoas que procuram práticas, normalmente de espiritismo, práticas esotéricas, essa que o senhor menciona aqui, tarô, cristal, não sei quanto, para tentarem, por poderes naturais, né, imitarem poderes que só vêm de Deus. Então, superstição, mesma coisa, é atribuir a uma coisa material, a uma coisa não divina, um poder que ela não tem. Agora, então a medalha milagrosa também é um amuleto, é uma superstição? Não, porque a medalha milagrosa foi criada por Nossa Senhora como um símbolo da presença dela, e que pelo poder da igreja se transforma num objeto que transmite a bênção de Deus para as pessoas. Mas o poder não está no metal da medalha, o poder não está numa radiação que se colocou na medalha, o poder não está numa espécie de energia positiva que está por aí, que a gente precisa captar energia positiva. Não, não é isso. Então, aí a diferença entre a superstição e a adivinhação, que é no fundo a adivinhação, é a pessoa brincar de Deus. Às vezes por uma enganação das pessoas, né? Tem gente esperta que sabe enganar os outros, e às vezes porque o demônio entra nisso. Quando a pessoa quer se fazer de Deus, acontece o que aconteceu lá no paraíso. O que a serpente disse para Eva? Sereis como deuses. E esses adivinhos, nesse sentido da palavra, essas superstições, o esoterismo, o espiritismo, no fundo, são pessoas querendo brincar de Deus. Né? Então, isso, normalmente o demônio entra também para multiplicar esse erro. Como é que eu sei que uma inspiração ou que uma revelação vem de Deus? E aqui vem a explicação clássica. Nós temos a revelação com R maiúsculo. O que é isso? A revelação, como o nome diz, é Deus que se revela a si mesmo. Deus que mostra quem ele é, qual foi sua obra, quais são seus atributos, quais são suas características, e ele revelou-se aos homens através da Sagrada Escritura e através da tradição. Não qualquer tradição folclórica, mas da tradição no seguinte sentido: Deus se fez homem e habitou entre nós. Ou seja, nós somos da religião verdadeira, por quê? Porque Deus que se fez homem e que revelou que esse era o caminho que ele queria, o caminho, a verdade e a vida. E ele fundou a sua igreja. Ou seja, não é uma coisa etérea, não é mais uma noção assim teórica de Deus. Deus se fez homem e se revelou aos homens através de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, no Novo Testamento, ele se revelou diretamente e ensinou toda a doutrina aos apóstolos. Então, essa revelação que vem, portanto, do Antigo Testamento, vem nosso Senhor Jesus Cristo, vem o Novo Testamento, ela termina com a morte do último apóstolo. Agora, os apóstolos escreveram as epístolas, tem os evangelistas que escreveram os evangelhos inspirados pelo Divino Espírito Santo. Mas como é que a gente sabe que isso foi inspirado pelo Divino Espírito Santo? Pela autoridade dada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, a São Pedro e aos apóstolos. E é por isso que a revelação divina termina com o Apocalipse e com a morte de São João. Acontece que o próprio São João diz, se fôssemos escrever tudo o que Jesus Cristo disse e ensinou, não haveria livro na terra em que caberia essa revelação. Portanto, ele mesmo diz que o livro da Bíblia não basta. É preciso também a tradição transmitida pelos apóstolos a seus sucessores, os papas e os bispos. Acontece o seguinte, que nem o papa nem os bispos têm autoridade de mudar aquilo que foi revelado. E é por isso que a gente diz que a revelação termina com o último apóstolo. E eles transmitiram isso através do magistério da Santa Igreja. E essa é a tradição com T maiúsculo, que faz parte da revelação que Deus fez aos homens através dos seus apóstolos e que fundou a igreja para ser o depósito da verdade revelada. E é por isso que fora da igreja não há salvação.
É por isso que essa história de todos os caminhos levam a Deus é conversa fiada, porque ele fundou uma igreja. Porque se eu digo, não, tá na Bíblia, tá bem, mas quem que disse que a Bíblia é revelada? Foi o Papa. Quem que juntou os livros e diz, esses livros são revelados? Foi São Jerônimo, a pedido de um Papa, que diz, não, aqui estão os livros inspirados pelo Divino Espírito Santo. Esses outros não são. São só esses aqui não. Porque Deus deu autoridade, o próprio Deus Nosso Senhor, Jesus Cristo, Verbo encarnado, veio à Terra e provou sua divindade pelas profecias, pelos milagres, pela ressurreição, e que deu autoridade à Santa Igreja para ser a guardiã da verdade revelada. Isso é tão impressionante que nem um papa e nem um bispo pode chegar e dizer, não, eu tenho autoridade, agora eu vou mudar a revelação. Não, ninguém tem autoridade para mudar a revelação. E isso que é muito bonito. A Santa Igreja é a guardiã da verdade revelada. E não a criadora de novas verdades, porque Deus já revelou todo o necessário para a salvação dos homens. E entregou esse depósito nas mãos dos apóstolos e de sua igreja. Então, se algo está a favor dessa revelação com R maiúsculo, está bom. Vem de Deus, vem dos santos anjos, está ótimo. Se alguma inspiração ou alguma revelação particular, uma pretensa revelação particular, vai contra essa revelação com R maiúsculo, está errado e vem do demônio. E aqui a gente tem, portanto, um depósito muito seguro daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Alguém vai dizer, mas eu não conheço. Bom, daí a necessidade da gente estudar a doutrina católica, né? Por isso que aqui no canal, inclusive, nós, vira e mexe, fazemos um vídeo a respeito mais especialmente da doutrina. Porque se nós, podendo estudar, não estudamos, quem está perdendo, quem está em falta somos nós, né? Então aí a importância de estudar a doutrina católica, porque a doutrina católica não é senão uma explicação desse depósito revelado pelo próprio Deus. Né? O que são os dogmas? São definições que, uma vez que a verdade é atacada por alguém, então chega Lutero, chega Ário, chega outros hereges, atacam, então a igreja chega, vai para o depósito da revelação, verifica exatamente quais são os termos que correspondem ao que Deus revelou e define, não, isso aqui está na revelação. Pam, define, esse é o dogma. Então o dogma não é uma criação da igreja. É uma defesa que a igreja faz do depósito que nosso Senhor Jesus Cristo lhe confiou. Então não sei se está claro aqui a diferença de uma coisa e outra. Agora, como é que eu sei se uma inspiração vem de Deus ou não? Aqui é a regra, que eu vou resumir porque já está ficando longo, dado por Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais. As regras que eles chamam regras para o discernimento dos espíritos. E que é o seguinte, é que se uma inspiração me facilita a prática da virtude, já é um sinal de que ela vem de Deus. Se ela me deixa acabrunhada, ainda que ela pareça boa, ela tem uma fachada de coisa boa, mas eu fico acabrunhado e a vida da virtude fica muito mais difícil e as coisas não funcionam. E se isso é assim, é um sinal muito forte de que não vem de Deus. Porque Deus, o Espírito Santo não está onde está a perturbação. E aqui é o sinal. Então, se uma inspiração, se uma leitura, se algo me inspira a prática da virtude, me ajuda, me dá forças para ser melhor, para vencer um defeito, né, para cumprir melhor os mandamentos, então será uma inspiração boa. Se não, aí não vem do Espírito Santo e provavelmente vem do demônio. Eu espero que tenha sido esclarecido. Se quiser mais detalhes, por favor, me diga nos comentários. Um final de semana repleto do auxílio do anjo da guarda de cada um. De São Miguel Arcanjo, não esqueça de pedir seu adesivo gratuito. Pode ligar até às 10 horas da noite, 6 da tarde às 10 da noite. E nos vemos semana que vem, se Deus quiser.